Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Clima de Natal, hoje dia 25, programa Livre Pensamento. Vai aproveitar essa onda aí, né, no mês de dezembro e numa data tão especial para a cristandade, que é o, entre aspas, nascimento de Jesus, né? Apesar de a gente saber que ele não nasceu em dezembro, mas ficou convencionado esta data. Apresentação de Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Feliz dia, Natal. Cláudio. Feliz Natal para você, Feliz Natal para os amigos que nos acompanham, né? Hoje estamos numa data festiva, né? Estamos entrando na casa das pessoas, um dia muito especial, um dia que a família se reúne, né? Se reúne, né? Todo mundo reunido aí, acompanhando a TV Mundo Maior e também a Rádio Boa Nova. O programa é gravado, mas você pode deixar seus comentários aí no YouTube da TV Mundo Maior, também no facebook.com/TV Mundo Maior. Deixe lá que depois a gente lê. Se tiver perguntas, responderemos aí nos próximos programas, quando estivermos ao vivo. Paulo, Jesus é uma figura ao mesmo tempo super conhecida, pouco explorada nos seus conceitos, né? Principalmente no que se refere à prática moral, mas também dentro do espiritismo é uma figura assim que ou você tem um lado que ele é endeusado, quase na figura de um deus, tanto que é muito comum a gente se referir a qualquer coisa que aconteça, pense em Jesus. Vai fazer uma oração, pense em Jesus. Está com um problema, pense em Jesus. Mas a gente vai discutir hoje do ponto de vista espírita, pela lógica espírita, trazendo aí até os 3 conceitos de filosofia, moral ou religião e o aspecto científico. Quem realmente é esta figura Jesus? Uma das coisas muito interessantes quando a gente vai estudar Jesus são as fontes. Porque a maioria das pessoas acreditam que a única fonte, né, original para você conhecer os ensinamentos de Jesus, as suas ideias, a história de sua vida, são os 4 evangelhos que constam da Bíblia. Uhum. A Bíblia, a gente sabe bem que ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é um conjunto de livros dentre aqueles que foram adotados pelo povo hebreu. Então ele conta desde o início ali de Moisés, conta a Gênese, e o Novo Testamento são os evangelhos que narram a vida de Jesus e seus ensinamentos. Acontece que na história, esses 4 evangelhos, não há uma razão adequada para que a gente se restrinja a eles 4. Sim. Então, em determinado momento, na história da Igreja Católica, que não existe desde sempre, né? A Igreja Católica, ela determinou a escolha, né, desses 4, que foi feito por Jerônimo. Acontece que a Igreja tentou exterminar com todos os outros relatos. Historicamente, ela foi recolhendo para que ficasse apenas aqueles 4 que constam da Bíblia. Mas nós tivemos recentes descobertas, né? Encontraram pergaminhos, papiros. Lá no Nag Hammadi, né? Em mais de um lugar foram encontrados relatos de época, ou seja, com valor próximo do valor dos evangelhos, mas feitos por outros discípulos. Porque todo mundo sabe que Jesus não deixou nada escrito, né? E os relatos foram escritos tempos depois. Sim. E esses relatos, inicialmente, eles eram orais. Nem todo mundo sabia ler e escrever. Então a tradição mantinha, né, os fatos da vida, os relatos, os ensinamentos, de forma oral, um passando para o outro, oralmente. Em determinado momento, esses relatos foram escritos. Então, existem evangelhos, além dos 4, que demonstram um Jesus e uma história de Jesus muito mais ampla, né? Já foi feito agora no ano que vem, me parece que vai ser no ano que vem, em março, né? 2018, vai chegar às telas um filme chamado Madalena,
E esse filme Madalena, ele relata a história de Madalena que está presente nos evangelhos, que é chamados gnósticos, né? Que é os evangelhos que não os 4, né? Que são fontes fidedignas. O pesquisador Emílio Miranda fez um trabalho excelente em torno dos evangelhos gnósticos, né? Tem uma pesquisadora inglesa chamada Page, ela também esmiuçou essas informações. Então, a Madalena, por exemplo, que em algumas narrativas equivocadas é comparada com a figura de uma prostituta, Sim. que é uma relação absolutamente falsa, né? Madalena, ela era um dos discípulos de Jesus. E, mais profundamente compreendida, nós vamos ver que Madalena era considerada a que melhor conheceu Jesus. Então, o papel das mulheres no cristianismo foi absolutamente deturpado pelo interesse da igreja em considerar que só os homens que são destinados a dar continuidade à proposta cristã. E essa é uma teoria absolutamente falsa, né? Sim, claro. É uma invenção aí para menosprezar, né? Ou não dar o devido valor às mulheres. Agora, trazendo isso para a doutrina espírita, muito se fala, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ainda nós temos uma visão de Jesus muito mais perto da teologia do que realmente dos conceitos espíritas, né? Porque ainda tratamos ele como um super-homem, alguém que consegue fazer muitas situações dentro das leis divinas que nós não conseguimos, né? O próprio fator de falar, se está com um problema, faça uma prece para Jesus, dá a entender o quê? Você não tem condição, então precisa ter um cara de fora que é muito mais superior que você, vai tentar resolver isso aí para você. Que acaba interferindo naquela questão que a gente abordou em programas passados, da autonomia que cada espírito tem na sua trajetória, e também interfere nas leis divinas, né? Será que um ser de fora teria essa capacidade de resolver certas questões que cabe a mim? Essa pergunta é fundamental, né? Porque na visão espírita, como você disse, que propõe uma moral autônoma, o desenvolvimento moral ela vai se dar por um esforço do próprio indivíduo, desenvolvendo as suas faculdades. Então a gente recebe de Deus 2 faculdades, a vontade e a razão. Mas no começo da nossa evolução, nós não temos o uso dela ainda. Nós somos simples ignorantes. A gente pega a razão e vai desenvolvendo um potencial que chama inteligência. Pega a vontade e vai exercendo o domínio sobre a vontade e se transforma em livre-arbítrio. Então, segundo o Espiritismo, essas capacidades que são inteligência e livre-arbítrio, elas são desenvolvidas pelo esforço do indivíduo. Sim. Você tem que voluntariamente desejar isso. E o Espiritismo ainda vai mais a fundo e explica, se você desenvolver só a inteligência, você pode ser um indivíduo muito capaz, mas não bom. O indivíduo pode ser inteligente e não bom. Né? E o indivíduo que for bom, mas não tiver inteligência, ele pode ser um indivíduo que tenha um relacionamento adequado com os outros, mas não produz uma boa atividade, não faz escolhas adequadas, não muda as circunstâncias. Então, as 2 coisas, inteligência e as virtudes, têm que se unir. Essa é a meta. Agora, Jesus, no contexto da proposta espírita, recebe uma explicação da sua identidade que difere de tudo o que se disse antes, desde 2000 anos. Então, Jesus nasceu entre os hebreus. Os hebreus esperavam um Messias, né, um Salvador, alguém que ia libertá-los do jugo. Sim. A maioria dos hebreus acreditava no seguinte: olha, essa libertação vai ser por um guerreiro, né, porque eles viviam perseguidos. Ser militar, bélico. Teria que ser um militar, alguém que lutasse contra aqueles que oprimiam os hebreus e os libertasse. Então, muitos tinham a visão de que esse prometido, né, pelos profetas do passado, né, que diziam, olha, virá o Messias, virá o Cristo, né, o ungido, aquele que é o libertador, o salvador. Então, a ideia era que esse era um indivíduo que estaria representado no seu nascimento a resguarda de todo aquele povo.
Imaginava-se até naquela época que ele teria poderes sobrenaturais, que ele chegaria e dizimaria os exércitos opressores, e naquele tempo eles estavam submetidos aos romanos, né? Romanos. Era uma província romana. Então veja, o sentimento de grande parte do povo era esse. Jesus, ele surge em meio a esse ambiente, mas ele não trouxe nada do que se imaginava, né? Uma das interpretações que nós temos do papel do Judas é muito diferente do que se imagina. Judas não tinha aquela posição mesquinha de querer ganhar moedas, né, entregando Jesus. Isso é uma posição que não faz sentido na história de Jesus, né? Eu acho que nem caberia, né, na história de Jesus, porque tudo que ele viveu tem um ensinamento por trás. E a gente tem que buscar sempre o entendimento adequado das ideias, né? Então, a figura de Judas, ele representa um indivíduo que imaginou que, pressionado em Jesus sendo o Salvador, ele agiria e cumpriria sua missão, que no visão dele seria libertar o povo. Sim. Então a intenção dele era pressionar de tal forma, né, Jesus, que pudesse eclodir ali a grande libertação. O Espiritismo, ele vem dar uma tradução do que significa Jesus de uma forma inédita, né, e que é própria da doutrina. Ou seja, se a gente não estudar, nós não vamos compreender. Porque a grande parte das pessoas que chegam à doutrina espírita vieram das religiões formais. Sim, ainda tem aquele Jesus mítico, né? Foi criado com esse conceito, que Jesus é um ser distante de nós, né? Com uma criação única e que não representa absolutamente nada de próximo a nós. Então nós somos seres rastejantes, né? Inferiores, sofredores, e ele é algo reluzente ali, né? Distante da nossa realidade. Então, as igrejas têm a intenção de colocar Jesus distante de nós, para que você não possa encontrar em si mesmo a busca da liberdade, da conquista de si mesmo. Se Jesus estiver próximo da gente, nós vamos olhar para ele como sendo um caminho. Se você olhar para Jesus como sendo algo inatingível, ele fica distante de nós, né? Por exemplo, nós nunca vamos chegar a ser Deus. Nós não estamos nem próximos, absolutamente distantes de Deus. Mas o Espiritismo vai demonstrar que nós não estamos tão distantes assim de Jesus. Por quê? Enquanto nas religiões formais, imagina-se que há um Salvador, que seria o Cristo, o Espiritismo vai demonstrar que Jesus era um Cristo. Então a interpretação altera-se absolutamente. Sim. Quando você fala o Cristo, você vai dizer que há um só. Da mesma forma que a gente fala o Deus, é um só, né? Se você fala deuses, aí já não seria um só. Então, com relação a Deus, a gente sabe que não é verdade. Mas o Espiritismo, com relação a Jesus, vai demonstrar que ele vivencia um estágio que todas as almas alcançarão. E que muitas já alcançaram. Muitos outros espíritos estão na mesma condição que ele, tanto que em algumas partes da Revista Espírita, nós vamos ver os espíritos dizendo assim, junto de nós aqui neste mundo, há os Cristos, inclusive aquele que nasceu entre nós aqui. Então eles dizem que há uma condição de espíritos que atingem essa condição do Cristo, né? E o que significa isso? Significa que todo mundo passa por 3 fases, toda alma, sem nenhuma exceção, e Jesus também não foi exceção. Primeiro, ela se desenvolve mineral, vegetal, animal, né, para poder, quando chegar na sua primeira vida humana, alcançar a condição de compreender a si mesmo, ter a consciência de si mesmo, né? Saber que pode desenvolver-se pelo seu próprio esforço. A segunda fase é a evolução intelecto-moral. A partir de simples ignorante, que é a primeira vida humana, né, passa algumas centenas de vidas, até ele adquirir a consciência de si mesmo, né, e começar a entender a diferença entre o bem e o mal. E aí ele vai vivendo encarnações cada vez mais espaçadas, conforme ele adquire a virtude e a inteligência, e ele vai ficando mais tempo no mundo espiritual.
entre uma encarnação e outra. Até ele atingir uma terceira fase evolutiva, que ele ganha missões no mundo espiritual de auxílio, de supervisão, né? Por exemplo, em determinado momento, o espírito, depois de se desenvolver no mundo espiritual, adquirir as virtudes, ele vai ganhar a missão de acompanhar um espírito no seu início evolutivo. E vai se manter conectado mentalmente com ele, né, dando conselhos. Vai ser um espírito protetor. Exatamente. E aí qual é a função dele? É estar junto. Como você disse, nunca para substituir a ação do indivíduo, mas para motivá-lo, né, dar forças para que ele consiga ter as suas conquistas. Da mesma forma que você é pai, eu também sou. Qual a idade dos teus filhos? Tem um de 22, Isabelle de 14 e o Diego de 3. É uma produção caprichada, né? Então você tem lá um menino de 3. Ele vai ter que andar por si só. Ele já está andando? Já. Então, mas ele teve que começar isso, não teve? O que você faz? Você fica do lado, mas deixa ele pegar. Não é? Você não fica do tempo todo segurando. Porque senão ele não adquire o equilíbrio, concorda? Você já teve 3 filhos, você sabe o que é isso. Então, ou seja, ajudar a andar, você não vai deixar ele andar perto de uma escada, que ele pode cair, nem de lugar onde ele possa bater a cabeça. Concorda? É assim? Isso. E aí você vai deixando ele enfrentar ali aquela situação que para ele é muito difícil, mas que a gente sabe que não é tanto. Então, um espírito superior que nos auxilia, ele vê igual. O que adianta ele resolver para a gente o problema? Nada, a gente não ia aprender a resolver por nós mesmos. Então ele só está do lado, dá forças, dá ideia, impulsiona quando escolhemos a coisa certa. E é isso que faz a gente se sentir feliz quando tem conquistas, né? E isso é que vai dando nossos impulsos para nos tornar melhores. Então Jesus passou por essa fase, começou a ser útil no mundo espiritual em determinado momento, auxiliando uma pessoa. Depois você ajuda uma família, né? Depois você ajuda um país. Depois você ajuda... E vai ascendendo. Vai tendo tarefas cada vez mais complexas, até que em um determinado momento você faz parte dos espíritos que acompanham os esforços de uma formação de uma humanidade em um determinado planeta. E aqui no nosso planeta a gente sabe que nem sempre tivemos humanos aqui. Teve um período longo, né? Até surgir os humanos. Ou seja, alguém tem que estar acompanhando isso. Acompanhando a formação das primeiras humanoides ali antes de sermos humanos, Entendi. A formação da espécie humana, o surgimento dos primeiros humanos aqui. Então há uma rede de espíritos que nos acompanha, nos supervisiona para que os destinos do planeta tenham a sua conquista. E em determinado momento da humanidade, para que fique claro quais são as nossas metas, um desses espíritos, né? Desses espíritos cristos, ele reencarna naquele planeta. E reencarna naquele planeta demonstrando para a gente qual que é o caminho, né? Eu até costumo dizer o seguinte, Cláudio. O espiritismo tem algumas facetas interessantes, que a gente costuma definir como ciência, filosofia e moral, né? E se a gente for pensar com detalhes, nós vamos descobrir o seguinte: a ciência é a busca do entendimento, é a busca da verdade. A filosofia é compreender por quais entendimentos a gente chega nessa verdade, o caminho. E a moral, ela não é uma conquista que a gente vai ter, é o próprio viver. Então, se a gente comparar, nós vamos descobrir o seguinte: filosofia é caminho, ciência é verdade. Moral, vida. Caminho, verdade, a vida. Espiritismo equivale a Jesus. Por isso que é o cristianismo bem compreendido. Redivivo, né? Bem compreendido. A gente vai para o intervalo. Continue aí na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Hoje o Livre Pensamento, analisando aí os aspectos dessa figura tão importante no planeta Terra, que é Jesus. Voltamos já já.